Isso também está disposto na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 2. Então, não é o dirigente de uma entidade da administração indireta que escolhe quem vai ou não pertencer aos seus quadros. Ou seja, quem vai exercer um cargo ou um emprego público. Porque os agentes, salvo, claro, aqueles que têm função comissionada, somente ingressam por concurso público nesses quadros da administração indireta e não através daquela seleção, como ocorre por aí nas empresas privadas. Portanto, não existe essa liberdade. Todos eles ingressam através de concurso público. Sétimo traço característico: proibição de acumulação de cargo, emprego e função. Essa proibição está contida no artigo 37, incisos 16 e 17 da Constituição Federal. É bom lembrar que existe a exceção quanto a essa proibição referente ao inciso 16, pelo qual é possível acumular 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico e 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Fora esses casos, a regra é que não pode haver acumulação de cargo, emprego ou função. Oitavo traço característico: regime dos agentes públicos. Como é que é o regime daquele pessoal que trabalha nestas entidades da administração indireta? Bem, em relação às autarquias e fundações públicas, o pessoal segue o regime estatutário. Existe uma lei federal, que é a Lei 8.112, de 1990, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Portanto, eles são servidores estatutários. Em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista, o pessoal que a ela está ligado é regido pelo regime da CLT, ou seja, pelo regime trabalhista. Isso está disposto no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. Claro que mesmo para as empresas públicas e para as sociedades de economia mista, a própria Constituição derroga parcialmente a legislação trabalhista, porque dispõe normas que se aplicam a todos os servidores de maneira geral, tais como a necessidade de ingresso por concurso público, que acabamos de mencionar, bem como também a proibição de acumulação de cargos, empregos e funções. Nono traço em comum: em relação ao mandado de segurança, será que as autoridades da administração indireta podem ser tidas como autoridades coatoras? A resposta é positiva. Podem ser tidas como autoridades coatoras, de acordo com o que dispõe o artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Por isso, se esses dirigentes, se essas pessoas ferirem direito líquido e certo, podem ter que prestar informações no mandado de segurança como autoridades coatoras. 10º, em relação à ação popular, é cabível a ação popular contra todas as entidades da administração indireta? Também vamos responder afirmativamente. É possível, sempre que elas praticarem ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, de acordo também com o que preceitua o artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. 11º, e em relação à ação civil pública? Em relação à ação civil pública, também todas as entidades da administração indireta têm legitimidade ativa, ou seja, elas podem propor ação civil pública para proteger o patrimônio público e social, o meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. Mais um traço característico: 12º, responsabilidade por danos causados a terceiros. Bom, aqui vamos ter que fazer uma distinção entre as prestadoras de serviços públicos e as exploradoras de atividade de natureza econômica. Atenção para um detalhe: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que sejam prestadoras de serviços públicos,
tem responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Assim, se elas causarem prejuízos a terceiros, independe de comprovação de dolo ou culpa desses terceiros para que estas entidades sejam obrigadas a indenizar. Já as exploradoras de atividade econômica não têm responsabilidade objetiva, mas respondem nos termos da lei civil. O que a doutrina tem defendido é a possibilidade de o Estado responder subsidiariamente quando o patrimônio da entidade se exaure, ou seja, a pessoa política que institui a entidade, ou a qual ela fica vinculada, deve responder de forma subsidiária pelas obrigações que esta não tenha condições de cumprir. Esboçadas as características comuns ausentes da administração indireta, veremos agora mais atentamente em que essas entidades se diferenciam. Quais são as prerrogativas e as restrições que cada uma delas possui? Começaremos pelas autarquias. De acordo com o conceito dado pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, as autarquias são pessoas jurídicas de direito público com capacidade exclusivamente administrativa. Para melhor compreendermos, podemos exemplificar as autarquias citando aqui algumas delas. Temos o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, a OAB, o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, a USP, que é a Universidade de São Paulo, dentre tantas outras. É importante destacar que as autarquias são prestadoras de serviços públicos, cujo patrimônio é composto com capital exclusivamente público e são criadas para desempenharem atividade típica da administração pública. Por isso, têm as mesmas prerrogativas que qualquer ente da administração direta. Vamos ver agora as características e os privilégios inerentes às autarquias. Primeiro, são pessoas jurídicas de direito público. Seguem, portanto, as normas do direito público e, por isso, se confundem até mesmo com o próprio Estado. Segundo, são criadas por lei específica. A lei específica que cria uma autarquia é de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Cada autarquia, portanto, terá uma lei própria específica que a cria e que a regule pormenorizadamente. Terceiro, elas são, como já dissemos, prestadoras de serviços públicos. Quarto item, em relação aos prazos processuais. As autarquias são consideradas fazenda pública e a elas se aplica o artigo 188 do Código de Processo Civil. Lembram-se do que reza esse artigo 188? É aquele que dispõe: computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e em dobro